Christie foi uma escritora inglesa que criou Hercule Poirot, um detetive belga que aparece em 33 de suas obras e se tornou um dos mais celebres da ficção policial. Agatha foi a maior escritora policial de todos os tempos. Escreveu 93 livros e 17 peças teatrais. A Clarice Miller, conhecida como Agatha Christie, nasceu em Torquay, condado de Devonshire, Inglaterra, no dia 15 de setembro de 1890. Era filha de Frederick Miller e da inglesa Clara. Agatha Christie foi uma das autoras mais prolíficas do mundo. Ela está no Guinness Book of Records por conta de ser a autora mais vendida de todos os tempos. Ela já vendeu mais de 4 bilhões de cópias em 103 línguas diferentes. Ela também está no Guinness por conta de ser a autora, da maior peça teatral do mundo, o The Hamlet. Agatha Christie promoveu inovações na literatura política. Ela foi a precursora em terminar suas histórias com um final surpreendentemente. Não permitindo que o leitor descobrisse facilmente os mistérios durante a leitura das suas tramas, e assim o clima de mistério e suspense permanece durante toda a narrativa. Destacou-se no subgênero romance policial, tendo ganhado popularmente em vida a alcunha de Rainha da Dama do Crime. A autora mais publicada em todos os tempos em qualquer idioma, sendo ultrapassada pela Bíblia e Shakespeare. Ela conheceu o coronel Archibald Christian, piloto de corpo real, em 1912. Com ele, teve um romance tempestuoso e eles se casaram em 24 de dezembro de 1914. Enquanto seu marido estava na Primeira Guerra Mundial, Agatha trabalhava em um hospital e em uma farmácia, funções que influenciavam seu trabalho. Muitos dos assassinatos em seu livro foram cometidos com o uso de veneno. Em 1919, teve como Archibald sua primeira e única filha, Rosalind. Em 1926, a mãe de Agatha, Clara, morreu. Naquele mesmo ano, a autora se divorcia do marido e desaparece por vários dias. Agatha se separou de Archibald em 1928, 2 anos após o incidente. No outono do mesmo ano, o arqueólogo britânico Leonard Wagner convidou Agatha para o Oriente Médio, onde estava no comando de escavação em Ur. Agatha voltou a Ur, onde conheceu o jovem assistente de Warren, Max Malloy, 14 anos mais jovem que Agatha, com quem se casou em 1930. A autora manteve seu nome como Agatha Christie porque assim era celebrizada entre seus leitores, mas em vida particular era chamada de Miss Malloy. Com o marido, Agatha viajou por todo o mundo fazendo escavações e tomando conhecimento sobre arqueologia e escrevendo um livro sobre a experiência. O último livro, protagonizado por Hercule Poirot, Curtai, escrito nos anos 40, foi publicado em dezembro de 1975, porque Agatha já não se sentia disposta a escrever. A autora morreu um mês depois, em 12 de janeiro de 1976, por conta de pneumonia. Encontra-se sepultada em Chelsea. O marido Max Malloy morreu em 1978. Louise e Ledner eram um casal que estava em uma expedição arqueológica por Bagdá, sendo Ledner um arqueólogo renomado, chefe da excursão, e sua querida esposa Louise o estava acompanhando nessa jornada. Mas tudo acaba mudando quando Louise começa a receber cartas ameaçadoras de seu ex-marido, que tinha morrido anos atrás em um acidente de trem. Aterrorizada, começa a ver coisas e seu esposo, preocupado, contrata a enfermeira chamada Amy Lederon para cuidar de sua esposa. Mas de nada adiantava, pois Louise é encontrada morta em seu quarto. Mas algo estava estranho, pois ninguém viu pessoas circulando no pátio no local que dava acesso à cena do crime. Quem teria feito tal monstruosidade com a bela Louise? Só uma pessoa poderia responder: Hercule Poirot.
O famoso detetive belga estava de passagem quando soube do misterioso assassinato, decidindo assim assumir as investigações do caso. Poirot, assim, pede permissão para falar com os trabalhadores da expedição. Ele começa a interrogar a enfermeira Anne. Eu assumi ao detetive que imaginava que Louise fosse viciada em drogas, o que explicaria as suas sucessivas reações nervosas. Mas estava completamente errada. Logo após, Poirot interrogou a Miss Johnson. Miss Johnson, posso saber por que você está com esse rosto tão assustado? Eu sei como a nossa Louise foi morta. Agora tudo faz sentido, me dê licença que eu preciso ir. Poirot, intrigado, começou a racionar e a ligar os pontos soltos. Na mesma noite, depois do jantar, Miss Johnson foi se deitar e, em comum toda a rotina da noite, bebeu seu chá para dormir. Mas o que ela não imaginava era que o chá estava cheio de veneno. No momento em que percebeu isso, gritou pedindo ajuda. Suas últimas palavras foram janela, e foi dita tão suavemente que apenas Poirot ouviu, pois estava perto de seu rosto. Isso foi suficiente para ele fechar a conclusão e saber quem tinha sido o assassino. Poirot, assim, chamou todos para fora do quarto para começar a esclarecer. Edné estava trabalhando em algumas cerâmicas e aproveitou esse tempo e Pegou a máscara, que já tinha assustado sua esposa em momentos anteriores, e cutucou a janela. E quando olhou para cima, viu seu marido jogando uma grande pedra em sua direção. Mercy Louise tomba e cai debaixo de sua janela já sem vida. O Dr. Leidner continua fingindo estar trabalhando com suas cerâmicas e depois de 1 hora desce e vai ver sua esposa. A coloca em cima da cama para não ter suspeitas e chama ajuda. O primeiro casamento de Miss Leidner. As cartas ameaçadoras. Seu segundo casamento. As cartas evidenciaram que elas se casaram com qualquer outro homem, mas não evitaram que se casasse com o Dr. Leidner. O quão simples é? O Dr. Leidner é, na verdade, Frederick Bosner, o seu ex-esposo. E sobre o assassinato de Miss Johnson, ela estava arrumando os papéis de Dr. Leidner por pura e espontânea vontade e encontrou rascunhos das cartas ameaçadoras que eram mandadas para Louise. Aterrorizada, pôs seu cérebro para funcionar e descobriu toda a verdade. Mas Leidner, com medo da verdade ser revelada, colocou ácido em seu copo de chá. Mas não há provas. Nenhuma prova. Não há provas. Mas não importa. O senhor sabe que eu não negarei a verdade. Eu nunca negarei a verdade. O senhor tem o dom de recriar o passado. Foi tudo bem, como o senhor disse. Eu amava a Luz, mas eu a matei. O senhor que tivesse conhecido a Luz teria entendido. Não acho que o senhor entende o quanto moro. E assim, Hercule Poirot desvenda mais um assassinato, fazendo jus à sua carreira como detetive.